Muito bem, que bom que você continua aí. Nós vamos indo agora para essa última etapa, o último bloco do nosso programa Respostas, né? Mas você pode ainda enviar para a gente a sua pergunta, tá? No número aí que está sempre à disposição de vocês, 3349-1015, ou também pelo WhatsApp 993470532. É uma oportunidade que nós temos, inclusive, de responder a sua pergunta, de poder, de certa forma, iluminar o seu caminho de fé, né? Isso é importante. E vamos passar então para a resposta às perguntas. E eu tive a oportunidade de, durante o intervalo, ler essa pergunta, que faz afirmações que praticamente me deixam bastante feliz, porque eu percebo que algumas pessoas já estão abrindo os olhos na igreja, né? É isso que eu vou dizer agora. Mas do que você está falando, padre? Eu percebo que algumas pessoas estão abrindo os olhos na igreja, né? O que está falando? Vamos primeiro apresentar, né? Quem enviou essa pergunta, que primeiro faz uma afirmação e depois chega lá na pergunta, mas eu gostei muito das afirmações, a Maria Alexandre, tá? Lá do bairro Tiradentes. Muito obrigado pela sua participação, Maria Alexandre. Vejam que afirmações interessantes que faz a Maria. Bom dia, Padre Adriano. Bom dia. Seja um excelente dia para você, um bom final de semana. Sua bênção, Deus abençoe. Ela diz: aprendi que é extremamente necessário que uma comunidade esteja ligada ao seu bispo e, consequentemente, que o bispo esteja em comum acordo com o Papa. Muito bem colocado. É extremamente necessário. Exatamente. A comunhão na igreja acontece através da visibilidade do contato com pessoas. Na comunhão visível da igreja local com o bispo e da igreja universal com o Papa, de todos os bispos com o Papa. Parabéns, exatamente. Continua a Maria Alexandre. Aprendi também, e pelo jeito você aprendeu muito bem, viu? Aprendi também e creio que nos nossos relacionamentos lidamos com o joio e o trigo. Dentro da igreja não é diferente. É preciso muita unção, intimidade e discernimento para separar ambos. De fato, esse é um mistério que está presente. A igreja é santa, né, Maria Alexandre? Porque nós temos nela todos os meios da salvação. Deus age na igreja. Falávamos hoje, a partir do documento da Lumen Gentium, que Cristo resplandece, a igreja resplandece a luz de Cristo, a luz da graça divina, de modo que os sacramentos, que a presença de Deus é garantida. O Espírito é a alma da igreja, por isso, na essência, sua santidade é santa, como Deus é santo. Porque se não tem a ação de Deus, a igreja não pode ser comunidade de salvação. Aí vira uma ONG. Né? A igreja é uma comunidade de salvação. Mas ela tem os membros, eu, você, e nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Somos seres sempre a caminho. Tanto a igreja sabe disso, que na estrutura sacramental da igreja tem um sacramento para quem está errando, para quem cai, para quem erra, para quem peca. O que é o sacramento da penitência? É um dos 7, é estruturante na igreja, porque a igreja sabe que seus membros estão sempre a caminho. Estão sempre a caminho. O joio e o trigo se misturam até dentro da gente. Se Paulo, que é Paulo, ousou dizer, por que eu deixo de fazer o bem que quero e faço o mal que não quero, a gente vai querer o quê? Perfeccionismo? Não dá, né, gente? É muito artificial, é falso. Aliás, tem muita gente falsa na igreja, né? Porque não... O que acontece? O que é essa falsidade? A hipocrisia, né? Gente que de certa forma vive cobrando de todo mundo o tempo todo, moralismo pesado, né? Mas você vai perceber que a pessoa não tem na sua existência misericórdia, não tem compaixão. A gente não precisa ter compaixão com o erro, não. Com o erro não se tem compaixão. Com o pecado, não. Mas com a pessoa, sim. Essa é uma distinção que muita gente não faz na igreja, né? E tem gente, mais do que falsa, eu diria, de coração muito frio. Só que esse perigo, não adianta eu ficar falando dos outros, porque acontece comigo também. Existe um fariseu dentro de todos nós, dentro de mim também. Né? Então é isso mesmo, o joio e o trigo se misturam. Aí ela diz, né, que de fato é preciso discernimento, a Maria Alexandre diz. Realmente, Papa Francisco fala aquilo que é Paulo que disse, né? Não foi Papa Francisco. O discernimento dos espíritos, né? O Espírito Santo, o dom do discernimento. Aliás, discernimento é um dos dons do Espírito, né, gente? Aí o que a Maria Alexandre percebe? Ela digo isso. Ela disse
essas afirmações anteriores? Eu digo isso porque percebo que ultimamente tem se falado muito, de maneira negativa, dos bispos da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Posso dizer que há um certo exagero e até mesmo desrespeito pelo Papa Francisco. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada, a cheia de graça, né? A cheia de graça. Maria Alexandre, muito obrigado, viu? Muito obrigado pela sua contribuição. Eu diria, mais do que uma pergunta, a sua é uma contribuição aqui para o programa, né? Gente, de fato, existem nas redes sociais muitos grupos que nós chamamos de grupos tradicionalistas. O que são esses grupos tradicionalistas? Eles vão estar escrito lá, tradição, católico, mas eles são, nesses grupos se infiltram os chamados sede-vacantistas e outros grupos muito radicais. Extremismo existe dentro do cristianismo. O que é o extremismo dessas pessoas? Alguns deles, por exemplo, creem, alguns grupos creem, que o último Papa foi Pio XII, porque o Concílio Vaticano II traiu a tradição da Igreja. Mas tradição para eles não é tradição, na verdade. É uma leitura estereotipada da tradição, é uma deturpação. O que eles chamam de tradição é uma leitura parcial e extremista. O que acontece com isso? Eles têm que tirar da sede de Pedro todos os papas sucessores que sucederam a cátedra do apóstolo Pedro depois de Pio XII. Ou seja, a sede de Pedro está sem papa. Por quê? Porque esses papas não se enquadram no pensamento mesquinho, egoísta deles, né? Vejam, radicalismo sempre existiu dentro da igreja, grupos sectários, e eles estão nas redes sociais com uma força muito grande. E está escrito lá católico, mas entra lá. E vocês têm que tomar cuidado com os filhos de vocês também, porque os jovens já começam a entrar nessa. Gente, eu, pelo amor de Deus, não é porque eu sou padre, não. Eu, para me dirigir para o meu pai, eu posso chamar a atenção do meu pai? Posso, mas é meu pai, tem um jeito. Eu, mesmo que não fosse padre, aprendi desde pequenininho que tem um jeito de se dirigir à autoridade da minha fé da igreja. Tem pessoas no Facebook que se dirigem à minha pessoa de uma maneira muito desrespeitosa. Por quê? Porque eu não concordo com elas. Então o que acontece hoje? A verdade para as pessoas se tornou muito subjetiva e se criou dentro das redes sociais bolhas. Bolhas que vivem acusando as pessoas que não pensam como elas. Maria Alexandre, não entre nessa. Isso é um fanatismo. Existe dentro das redes sociais grupos de fanáticos. Infelizmente, eles querem combater um outro extremismo que nós enfrentamos de maneira um pouco mais radical naquele período ali chamado de teologia da libertação. O que era? Era gente também um pouco extremista. Pouco não, muito, né? Que chegava o quê? A falar mal do Papa. Dizendo o quê? Que a igreja, por causa do seu tradicionalismo, do seu conservadorismo, traiu o Evangelho. Em nome do Evangelho, o pessoal da teologia da libertação, que tem uma visão mais progressista, avançadinha de igreja, né? De visão avançada de igreja, desrespeitava também o Papa. Agora nós temos um outro grupo que, em nome da tradição, os da libertação em nome do Evangelho. Olha, a igreja não está vivendo a pureza do Evangelho. Agora, os das roupas, das rendas, né? Que é um povo que adora a teologia do pano, né? Vai para um outro extremo. Qual o outro extremo? Começam a falar muito mal dos bispos da CNBB. Inclusive, muitos estão fazendo dos vídeos de determinados personagens das redes sociais que são profundamente críticos e ácidos dos nossos bispos, né? Dos nossos bispos da Conferência Episcopal, que virou agora o guru de muitos católicos, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, gente. Muito cuidado. Os extremismos na igreja. Os extremismos nunca fazem bem. Santo Inácio de Antioquia dizia que a gente tem que venerar os diáconos como se fossem Cristo, os bispos como se fossem Deus Pai. Um respeito, né? Ninguém de nós se dirige ao bispo de maneira desrespeitosa. Gente, a coisa mais conservadora que existe no mundo é respeito. E aqui eu digo, tem muitas coisas que é verdade. Os apressadinhos querem mudar. Tudo que é novo é bom. Esses grupos é assim. É novo é bom. Não. Discernimento. Ah, não, é antigo, é bom. Não, mas aquilo ali foi num determinado contexto, foi uma leitura, né? Foram tradições, não precisa ser, né? Lembra aquele grupo que na comunidade de Antioquia
quis falar, obrigar que vieram da Judéia, obrigar todos os cristãos provindos do paganismo a ser circuncidados, dentro da igreja tem gente também que quer obrigar todo mundo a ser daquele jeito, tá? Então toma cuidado com os extremismos. E falam do Papa Francisco de uma maneira muito desagradável, gente. De maneira chula. Eu não sei como pode se declarar conservador uma pessoa que fala mal do Papa, né? Ou significa o seguinte, que essas pessoas fazem leituras ideológicas. É leitura ideológica da tradição. Como nós tivemos um tipo de leitura, agora nós estamos tendo outro. Gente, vamos se afastar disso. Vamos amar, respeitar nossos bispos, respeitar o Papa, porque não existe um cristianismo que vire as costas, porque virar as costas para o Papa é virar as costas para a igreja. Tá? É isso, pronto. Não tem nem que ficar fazendo muito rodeio não, né? Gente, eu espero que isso fique bastante claro para todos nós, né? O amor à igreja, respeitar os nossos pais. Qual é o problema dos os bispos? Sabe por que é uma conferência? A diferença é que os bispos não estão nas suas sedes, mas estão reunidos. É o mesmo bispo. São os mesmos bispos, só que reunidos. Conferência Episcopal dos Bispos do Brasil. Bispos reunidos. O meu bispo, o nosso bispo, o seu bispo, o bispo da arquidiocese. Estão lá unidos, em comunhão. É um sinal de comunhão, de beleza da igreja. Mas tem gente que acha defeito em tudo, né? Paciência. Tem gente que não está feliz com nada. Paciência, né? O irmão mais velho que ficou lá triste, lá, não quis entrar na festa. Por quê? Porque o irmão, o outro voltou e o pai perdoou e ainda mandou fazer uma festa. Tá cheio de gente, irmão mais velho na igreja, né? Paciência, vamos fazer o quê? Vamos pra frente, né? Tomara que eles se convertam também. Aliás, de conversão precisamos todos nós, né? Eu também, inclusive. E nós vamos passar então para a próxima pergunta, né? Que é lá do... Olha, que notícia boa essa aqui, Fábio. A notícia que essa pergunta vem do Pedro. O Pedro de 7 anos, né? Interessante, 7 anos. Pedro, obrigado pela sua participação no programa e por ter enviado essa pergunta para nós, lá do bairro Morumbi. Padre Adriano, sua bênção. Deus abençoe você. 7 anos, né? Começando aí o caminho, né? Da sua vida. Que coisa boa. Deus te ilumine, te abra muito seu caminho. Gostaria que me explicasse por que cada dia da semana é dia de pedir por uma coisa, né? Por uma intenção. Exemplo, segunda-feira é dia de pedir pelos defuntos. Olha, Pedro, existem diversas devoções ou pequenas tradições que surgem como costumes, tá? Eu chamaria de costumes. Não é algo indicado assim como uma camisa de força para ninguém, não? Mas é uma indicação. Então você não precisa se preocupar porque esses costumes eles ficam à mercê da escolha de cada um, tá? É a sua devoção pessoal, a sua espiritualidade. Eu vou ser bem sincero com você, eu não tinha ainda ouvido falar que segunda-feira, eu não sei que costume é esse, né? De falar, de repente pode ser de alguém que segue algum santo ou alguma proposta de devoção, né? Eu juro que eu desconheço de falar que segunda-feira é o dia de oração pelos mortos. Eu lembro, por exemplo, o costume. A igreja isso já é muito antigo. Por exemplo, no sábado, lembrar de Maria. É memória de Maria. Não tem a memória de um outro santo? Então, se recorda a memória da Beata Virgem, sempre Virgem Maria, nos sábados. E sexta-feira ficou comumente ligado à Paixão de Cristo. Mas isso é uma escolha muito pessoal, tá, Pedro? Você pode, sim, se você quer. O que é importante? Rezar pelos mortos é importante? É importantíssimo. Se você quer determinar dias para que você se dirija a essas intenções, para você não esquecer, por exemplo, acho muito interessante. Mas isso é uma escolha muito pessoal sua, tá? O que fica importante desse ato, desse gesto, é o fato de que você reze pelos mortos. É importante rezar por aqueles que já partiram, tá? Parabéns, que você continue, então, a sua devoção pessoal aí, que com certeza pode te ajudar muito. E vamos passar, então, para a pergunta agora da Janaína Rocha. A Janaína Rocha é lá do bairro Paraty. Conheço gente boa lá do bairro Paraty. Aliás, todo mundo é gente boa, né? Não é verdade? Eu falo assim, tirando os defeitos, eu sou um cara bom. Brincadeira, né? Mas todo mundo é assim, né? Quem que não tem defeitos, né? A pergunta da Janaína Rocha. Muitas são as devoções dentro da igreja. Devo escolher uma e seguir? Ou posso me beneficiar de todas elas? Olha, Janaína, as devoções, como o próprio nome diz, né? Elas são propostas da igreja, instrumentos que ajudam você a viver a sua espiritualidade. Todas essas espiritualidades têm que ser centradas em Cristo, na Sagrada Escritura, na tradição da nossa fé,
ter presente sempre a Santíssima Trindade, nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então você pode escolher aquilo que mais alimenta a sua fé. Tá? As devoções são propostas, são caminhos, né? Instrumentos. Se você quer se beneficiar de modo geral de um certo número de devoções, por exemplo, eu diria que entre as devoções a mais importante seria a devoção à Virgem Maria, porque na Trindade nós temos fé, nós acreditamos em Deus. Aos santos é devoção, né? É uma outra dinâmica, é um outro patamar dentro da hierarquia da nossa fé, porque nós só adoramos a Deus. Então a adoração à Virgem Maria, por exemplo, é muito importante, né? É parte integrante da fé do cristão católico, no caso, se você não é um cristão reformado, né? Então, nesse sentido, gente, é importante sim. Você fica muito a critério pessoal seu, viu, Janaína? E ninguém nem é obrigado, e ninguém é obrigado, inclusive, a ter, digamos, de certa forma, uma devoção específica. Isso fica muito a critério do relacionamento pessoal de cada um, do seu caminho de fé que cada um faz na igreja, tá? Isso que é mais importante. Eu não sei se dá tempo para responder a essa pergunta, mas nós vamos tentar rapidinho responder a pergunta do Luiz lá da paróquia do Senhor do Bonfim. Bom dia, irmãos da Imaculada. Bom dia. Muito lindo o seu programa, padre. Um grande aprendizado para nós fiéis. Luiz, eu fico muito agradecido pela sua participação, pela sua consideração. Você que é lá da paróquia Senhor do Bonfim, um abraço para toda a comunidade e obrigado pela sua participação. Que bom que você está gostando do programa. Pode convidar mais gente para participar e também, em outra ocasião, de fato, pode enviar a sua pergunta. Tá? Muito obrigado, Luiz, pela sua participação e continua junto com a gente. Todo sábado, às 10 horas, programa Resposta. E nós chegamos, infelizmente, ao fim do nosso programa, né? E eu gostaria de agradecer pela participação de vocês, né? A gente fica assim feliz. A pergunta de vocês nos motivam a continuar respondendo, digamos, iluminando o caminho de fé de cada um de vocês. E no final desse programa nós queremos pedir a bênção, exatamente por você que participou, para sua família, para os seus projetos, para toda a sua vida. Nós vamos pedir por intercessão da Imaculada que desça sobre você e sobre a sua vida a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Salve Maria Imaculada, bom sábado, bom fim de semana!